E outra coisa que eu quero falar pra vocês, que eu quero dizer pra vocês que a gente tem que ter fé no coração, ter esperança, ter paz e ter a abundância. Gente, vamos ser motivação de outras pessoas. Às vezes eu repasso o que eu já passei assim para outras pessoas. Eu falo, tô toda torta aqui, mas enfim, aí eu falo assim, não vamos ser assim, né? A gente tem que ser assim na vida. A vida da gente não é fácil, infelizmente não é fácil, mas a gente consegue. Ninguém consegue subir na vida se não passar por dificuldade, né? A gente passa por dificuldade, às vezes a gente quer tanto uma coisa, não tem, mas a gente consegue. A gente tem que colocar uma meta na nossa vida, né? O que é que você quer? O que é que você quer? Você quer uma casa? Ou você quer uma moto? Ou você quer ser dona do seu próprio negócio? O que a gente quer, a gente tem que fazer aquela meta que a gente consegue. A gente faz a meta, vai pedindo fé, vai pedindo a Deus. Vai ter dias que você vai estar com toda a coragem, vai ter dia que você não vai estar, mas enfim, vai ser assim. E o que eu quero falar pra vocês é que às vezes a vida da gente não é como a gente quer, entendeu? Mas não é, porque se a vida da gente fosse como a gente quisesse, eu teria tudo que eu quero. Eu teria uma casa boa, eu teria meu transporte, entendeu? Gente, a minha vida é muito difícil, mas eu não desisto. Tinha dia que eu dava vontade de desistir, tinha dia que eu falava para meus filhos, meu Deus, eu não vou conseguir não. Eu falava assim pra eles, eu vou desistir porque tá difícil, tá muito difícil. Eu falava assim muito pra eles, mas depois eu fui pensar, eu falei, não vou desistir. Eu não tenho o que eu quero hoje, mas um dia eu posso ter. Eu sempre falava isso pra eles. E a minha filha, a mais velha, ela falava assim pra mim, mãe, um dia Deus vai lhe dar uma casa boa. Um dia Deus vai lhe dar uma casa boa. Uma casa como a senhora quer. A senhora não sonha assim ter uma casa, que às vezes eu falava pra ela, filha, eu queria ter uma casinha assim, do jeito, falando pra ela o jeito que eu queria ter minha casa, né? Ela fala, mãe, um dia você vai conseguir, um dia você vai conseguir, um dia você vai ter sua casinha boa, um dia você vai ter uma motinha pra você. Eu falava assim pra ela, será, filha, se eu vou conseguir mesmo? Ela falava, vai, mãe, vai conseguir. Ela falava até assim pra mim, mãe, eu vou trabalhar, e aí eu vou lhe ajudar. Eu falei, minha filha, tu acha que pra gente comprar uma moto, tu pensa na tua cabeça, tu pensa quanto que é uma moto? Aí ela falou assim, não sei, mãe, mas deve ser uns 20 mil reais por aí. Eu falei, sim, é uns 20 mil reais, uma motinha nova da loja. E tu acha, filha, que 20 mil reais é assim pra gente conseguir? Aí ela falou, não, mas eu trabalhando de um lado e a senhora trabalhando do outro, a gente consegue. Eu até sorri, né? Eu falei, filha, consegue. Se tiver fé, a gente consegue sim. Aí eu falei, mas tá tão difícil, filha. Fulano falou pra mim hoje que eu não vou conseguir, que o que eu tinha de conseguir era vocês, eu já tinha vocês, pronto, eu não ia conseguir mais nada. Ela falou, não, mãe, não pensa isso, não pensa assim, mãe. Quando essas pessoas falar isso pra você, mãe, não dá ouvido, entendeu? Aí eu falei, às vezes eu até chegava chorando em casa, né, porque tem muitas pessoas negativas. Gente, se vocês tiverem noção do quanto, da quantidade de gente que tem negativa nos nossos caminhos, vocês pensam pouco, porque tem muita gente negativa. Gente, tem gente que não consegue as coisas, mas porque não quer trabalhar, entendeu? Não tem coragem de trabalhar. Mas a gente consegue, gente. A gente tem que saber diferenciar essas pessoas. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Tem pessoas que vai motivar você caminhar para frente, entendeu? E tem outras pessoas que vai fazer você desistir para trás, entendeu? Se eu fosse acreditar nessas pessoas que chegassem para mim e falassem,
Porque eu sou muito quieta, gente. Eu me separei, mas eu fiquei quieta dentro de casa, né? Eu não caí assim na gandaia, como tem muitas pessoas que caem, né? Tem muita gente que quando se separa vai pra festa, vai pra balada, bebe e tudo. Não, eu não sou assim. Graças a Deus, eu agradeço a Deus que eu não sou assim. Agradeço muito a Deus, não sou assim. Eu me separei, mas eu fiquei quietinha no meu canto, né? Fiquei trabalhando, cuidando dos meus filhos. Eu trabalhava em casa de família, lá em São Domingos. Aí eu vim embora pra cá, pra São Luís, deixei meus filhos lá atrás, entendeu? Não tá fácil, entendeu? Já teve gente que já me ligou, já me falou assim tantas coisas. Pensa que porque eu tô aqui, eu tô numa boa e tal. Não, eu tô aqui em busca de melhora para os meus filhos. E eu tenho certeza que eu vou conseguir, com fé em Deus, eu vou conseguir. Eu tenho muita vontade, assim, de trazer eles pra cá, mas como eu vim pra cá, não dava pra mim trazer eles. Então, eu tive que deixar eles pra trás, pra mim conseguir alguma coisa na vida. Mas só Deus sabe o quanto tá difícil, o quanto tá ruim. Tem dias que eu choro com saudade deles. Tem o meu pequenininho também, de 1 ano e 6 meses, que é muito pequeno, eu deixei. No dia mesmo que eu fui lá resolver umas coisas, eu vim pra cá porque eu tinha deixado minhas coisas aqui, né? Mas se eu tivesse levado minhas roupas pra lá, eu não teria voltado, porque eu não aguentei. Gente, ele agarrou no meu pescoço só uma vez. Mãe, eu vou, mãe também, mas você eu vou. Eu digo, não, filha, a mamãe não vai. A mamãe vai só ali, mas a mamãe volta já. E ele chorando, ele não queria me deixar eu vir de jeito nenhum. Só Deus sabe como foi que eu vim. Eu vim com uma coisa assim tão ruim no meu coração, assim, com aquela vontade de voltar, de ficar. Eu só não fiquei porque eu tinha deixado minhas coisas aqui, né? Mas enfim. Tem gente que pensa, como já me ligaram mesmo, já me falaram assim tantas coisas, que eu abandonei meus filhos. Não, eu não abandonei meus filhos, nunca abandonei meus filhos. Se eu tivesse de abandonar meus filhos, eu tinha abandonado eles quando eu tava nova. Porque eu me casei nova, entendeu? Não deu certo, me separei, mas eu tive filhos muito novos. Então, pra mim ter os meus filhos muito novos, eu tinha aquela mente de cuidar deles. E eu fiz, hein? Cuidei deles, trabalhava nas casas de família, levava eles comigo. Tinha casa que eu não podia levar eles, mas tinha outras que, graças a Deus, como eu falo pra vocês, graças a Deus tem gente boa no caminho nosso. Vai ter gente ruim e vai ter gente boa. E graças a Deus, às vezes eu ia pra uma casa de uma pessoa que era bom. Maravilha, olha. Aceitava eu e meus filhos. Eu ia trabalhar, eu levava meus filhos tudinho comigo. Deixava eles lá e ia fazer minhas coisinhas. E às vezes eu ia pra casa de gente que tinha o coração mau, que era ruim, que eu não poderia levar eles, entendeu? Mas é que nem eu tô falando pra vocês. Esse tipo de pessoa aí a gente tem que lidar. E às vezes eu trabalhava porque eu precisava. Eu precisava trabalhar para mim cuidar deles, trazer comida para dentro de casa, porque não é fácil você manter uma casa de tudo, entendeu? De comida, de tudo. Não é fácil, mas se você tiver fé e coragem, que não eu tô falando para você, fé e coragem, Deus, primeira coisa, você tem que ter Deus. E segunda coisa, você tem que ter fé e coragem, que você consegue. E graças a Deus eu trabalhava em casa de família. E eu não passava assim bem, mas dava pra me arrumar, pra mim comer, entendeu? Tem uma irmã também que, de vez em quando, ela me ajuda muito. Ela sempre me ajudou, que foi a que me criou. Eu fui morar com ela, eu tinha 5 anos de idade. E eu fui morar com ela. Foi a que sempre quis que eu fosse alguém na vida. Só que quando a gente é novo, a gente não tem essa maturidade, entendeu? Se as coisas pudessem voltar lá atrás, eu voltaria. Tudo que eu fiz, eu voltaria lá atrás. Mas infelizmente a vida não tem essa oportunidade de você não deixar acontecer as coisas e voltar de novo. Não tem. Mas o que eu falo para os meus filhos é isso. Eu falo assim para eles, olha, se eu tivesse ouvido o conselho da minha mãe, a minha mãe que eu falo foi a que me criou, né? A que eu fui morar com ela. Se eu tivesse ouvido os conselhos da minha mãe, hoje eu era alguém na vida. Hoje eu
eu poderia estar trabalhando até para mim mesma. Hoje eu tinha uma casa boa, hoje eu tinha meu carro, hoje eu tinha uma moto, hoje vocês estudavam numa escola boa, numa escola particular. Mas infelizmente eu não ouvi os conselhos dela. E eu vim terminar meus estudos, gente, depois que eu tive filho. O que eu fazia? Eu tinha muita vontade de terminar o terceiro ano, muita vontade mesmo. E às vezes eu começava a estudar e quando chegava no meio do ano eu desistia. Por que eu desistia? Porque era difícil, não era fácil de jeito nenhum. Eu desistia. Às vezes as pessoas falavam pra mim que eu não ia conseguir e eu deixava aquilo na minha mente e terminava desistindo. E quando foi um dia, eu tive assim aquela vontade de eu estudar e eu terminar o terceiro ano. E nesse tempo eu estava casada ainda. Eu até tinha falado para meu esposo que eu ia estudar. O que ele falou para mim? Ele falou para mim que eu não ia estudar, não deixava eu estudar. À tarde era muito ruim para mim estudar à tarde por conta dos meus filhos e por conta que eu também tinha que fazer as coisas dentro de casa. O que foi que eu fiz? Eu fiz a minha matrícula escondida à noite. Ele levou assim um susto tão grande quando ele viu indo para a escola à noite. Gente, eu fui uma semana para a escola e eu acabei desistindo por conta dele. Ele começou a ficar brigando, começou a ficar com ciúmes e tal. Falou pra mim o que eu queria estudar. Eu não já tinha meus filhos, pra que eu ia estudar? Eu falei, eu quero estudar porque eu quero ser alguém na vida. Eu não quero ficar todo o tempo trabalhando nas cozinhas alheias, não. Eu quero estudar. Aí eu só sei que eu acabei desistindo, enfim. Aí eu me separei. Aí tive várias coisas na minha vida, foram muito difíceis as coisas, mas o que eu fiz? Aí me veio aquela vontade de estudar de novo. Tornei fazer a matrícula na escola. Quando eu cheguei na escola, o diretor falou, lá vem a aluna que começa e desiste. Todo tempo tu é assim, tu começa e desiste. Aí, só que ele tinha pegado uma amizade comigo, que ele levava ela na brincadeira, né? Aí eu falei, mas dessa vez eu não vou desistir, dessa vez você vai ver como eu vou terminar. Aí ele falou, eu vou ver, essa aqui é a última vez que eu vou fazer a tua matrícula. Ele falou desse jeito, aí eu fiz. Coloquei à noite, fui estudar. O que eu fazia? Levava meus filhos comigo, levava eles comigo para a escola, mas eu ia. Chega lá, eu botava eles numa cadeirinha lá, perto de mim, sentava e tal. Gente, foi difícil, foi, mas eu consegui. Terminei meu terceiro ano, passei 3 anos na escola, para jantar terminar, mas terminei. Foi difícil, tinha dias que eu dizia assim, meu Deus, eu não vou conseguir, dia mesmo de prova. Porque a gente que é mãe de família, vocês sabem, né? A gente tem que trabalhar no outro dia. Aí tem as tarefas de dentro de casa, aí tinha as tarefas da escola. Eu não sei nem como eu dava conta de fazer, gente, mas eu fazia. Então é isso que eu quero dizer pra vocês. Não desiste do sonho de vocês. Se vocês tiverem um sonho, vá em frente que você consegue, entendeu? Assim como eu consegui terminar o meu terceiro ano, eu vou conseguir realizar meus outros sonhos. Eu tenho sonhos, eu vou conseguir. Eu não posso falar meus sonhos, mas Deus sabe qual é meu sonho, mas eu vou conseguir. E é isso aí, o que eu quero falar pra vocês é isso. Se você tem um sonho, coloca seu sonho em prática, que vai dar certo. Peça a Deus que vai dar certo, entendeu? E é isso aí, meus amores. E outra coisa que eu vou falar, como eu falei pra vocês, que Deus é maravilhoso, que Deus coloca gente boa na nossa vida. Sim, Deus coloca gente boa na nossa vida, mas é através do que a gente é. Se você reclama demais da vida, se você não agradece a Deus por a vida que você tem, se você não sabe tratar as pessoas bem, com amor e carinho, honestidade, aí você vai ter prosperidade na vida. Você vai ter amor na vida, você vai ser uma pessoa feliz, alegre. Gente, se eu fosse falar pra vocês as coisas que eu já passei, as coisas que pessoas fizeram comigo, pessoas que eu nunca pensei que fosse fazer algo de ruim comigo, fizeram. Pessoas que eu sempre ajudei, sem eu poder, mas eu sempre ajudei, entendeu? Eu sou daquele tipo de pessoas que eu deixo de comer pra me dar pra aquela pessoa. Já aconteceu várias vezes, às vezes eu tá bem assim, comendo e chegar alguém e pedir. Aí eu olho assim pra pessoa e digo, meu Deus,
Como é que pode existir assim? Eu fico com fome e dou. Então a gente tem que ser assim. Vamos tratar bem as pessoas, vamos ter amor, não vamos carregar ódio no nosso coração, porque Deus não se agrada disso, de você carregar ódio no seu coração. Deus gosta de você ter alegria, de você ser uma pessoa alegre, de você ser uma pessoa feliz. Isso é tão bom, porque dá uma energia tão bom. Quando você chega num lugar que as pessoas com a cara ruim e tratam mal, ali fica uma energia ruim, um ambiente desagradável. Então, gente, não é bom assim. A gente tem que ser que nem eu tô falando pra vocês, ser humilde, aprender a tratar as pessoas com respeito, com amor, com carinho, que você vai ser assim, entendeu? Mesmo que você trate... Já aconteceu comigo de eu tratar as pessoas, às vezes mesmo no ambiente de trabalho que eu tava trabalhando, né? Eu tratava as pessoas super bem, né? E eu me sentia tão bem fazendo aquilo, tratando as pessoas com respeito. Quando a pessoa chegava lá, eu ia lá, atendia a pessoa se sentia até mais alegre, mais feliz e tal. Quando foi um dia, aconteceu uma coisa comigo, né? Não vou falar o que foi, aconteceu um negócio muito ruim comigo. Aí eu falei assim, poxa, eu trato essa pessoa tão bem. Até quando eu cheguei em casa eu chorei. Eu falei, meu Deus, por que as pessoas são assim? Eu trato as pessoas tão bem. E às vezes eu encontro pessoas assim no meu caminho. Aí eu fui pensar, eu peguei minha Bíblia, fui ler, né? Aí eu fiquei mais calma. Mas é aquela coisa, nem todas as pessoas que você trata bem, que você respeita, que você trata com amor e com carinho, ela vai fazer o mesmo com você. Não vai. Mas é porque a pessoa não vai fazer o mesmo com você que você vai fazer a mesma coisa com ela. Não. Se ela fizer ruim com você, mostre pra ela que você faz bom com ela. Você trata ela bem, entendeu? Tem aquela história, né? Que o mal a gente não paga com mal. O mal a gente paga com bem. E assim vai. E eu sempre levo isso no meu coração. Às vezes as meninas falam pra mim, poxa, Lúcia, tu tem um coração tão bom, porque fulano já fez isso e isso contigo, e fulano precisa de tu ainda vai ajudar. Eu não ajudaria. Eu falei, amiga, a vida não é assim. Aí eu fui falar pra ela disse, amiga, eu sinto muito, mas eu não tenho esse mesmo coração que tu tem. Eu falei, pois é, sinto muito, você não tem, mas eu sou assim, eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem em tratar as pessoas mal, responder mal, com ignorância, não. Meu coração não é pra isso, gente, não é de jeito nenhum. E o que eu falo pra vocês é isso aí. Vamos preencher o nosso coração de amor, de carinho, de alegria, de transformação. Olha, 2025 tá acabando e 2020 pode dizer que já acabou, né? Porque hoje já é 26 de dezembro. Então, praticamente o mês já acabou. Aí tá entrando 2026. Então, gente, vamos começar 2026 vamos começar o 2026 com amor no coração, com prosperidade. Ó, 2026 vai ser um ano de recomeço. Para quem quer recomeçar a vida, vai ser muito bom. Então, vamos recomeçar a vida com o pé direito, fazendo as coisas certas, tratando bem as pessoas, agradecendo a Deus. E é isso aí. E eu tenho fé em Deus que 2026 vai ser melhor. Às vezes você quer uma coisa e não conseguiu. Às vezes você quer trabalhar num emprego. Você queria tanto aquele emprego. Já aconteceu comigo. Eu queria tanto trabalhar num emprego, mas eu não consegui. Mas eu fui em outro e consegui. E eu sou assim, aonde eu não desisto não. Eu procuro um emprego, não dá certo, eu procuro outro, não dá certo. Eu vou no outro, não dá certo, eu vou em outro, até dar certo. Eu não desisto não. E assim, eu não fico sem trabalhar, porque não pode, né? A gente sem trabalhar, a gente não... Como é que você vai se manter? Como é que eu vou criar meus filhos se eu não trabalhar? Como é que eu vou comprar comida pra eles se eu não trabalhar? Então eu trabalho onde der certo. Eu trabalho em cozinha, eu trabalho limpando o chão, eu trabalho lavando roupa, eu trabalho vendendo geladinho. Não importa, isso pra mim é trabalho honesto, entendeu? Não importa se é limpando o chão. Eu tava trabalhando
num serviço que era limpando o chão. E uma vez chegou uma pessoa e falou assim pra mim: agora, que Deus me perdoe, mas eu que quero esse emprego de limpar chão, eu falei, pois eu quero, porque é emprego honesto. Não importa qual emprego você esteja, gente. Se é catando latinha, se é vendendo geladinho, o que importa é que é honesto. Olha, dinheiro bom é aquele dinheiro suado que você ganha, suado que você sabe de onde é que vem, que você valoriza. Não existe dinheiro fácil, não tem. Tem dinheiro fácil, mas eu não quero pra mim. Eu prefiro limpar um chão, eu prefiro vender o geladinho, eu prefiro trabalhar numa casa de família, que eu sei que é um dinheiro certo, é um dinheiro limpo, entendeu? Então é isso aí. E é o que eu vou falar pra vocês. A gente tem que saber lidar com essas pessoas, porque tem pessoas do bom coração que vai levar você pra frente, que vai lhe dar motivação de você crescer na vida, e vai ter outras pessoas que vai fazer você desistir no meio do caminho. E não desista, porque as coisas não é fácil, não desista, porque não é fácil, mas se você tiver fé e coragem, você consegue. E é isso aí, gente, tenha um ótimo dia, que essa sexta-feira seja maravilhosa, abençoada por Deus, seja uma transformação assim de coisas boas, de energia positiva, que Deus coloque pessoas boas no nosso caminho, que Deus nos dê muitos anos de vida, saúde, paz, amor, prosperidade, e que 2026 venha com tudo. Eu tô pronta para 2026. Eu tenho fé que vai ser melhor em nome de Jesus. E é isso aí. Tchau e um beijo.